Gravando, começamos aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Nutris! O assunto de hoje é 5 habilidades que você precisa ter se você quer atuar na nutrição materno-infantil. Então, antes de iniciar esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dá um like no vídeo já para ajudar que a gente continue fazendo conteúdos assim para vocês toda semana e ativa as notificações aqui para receber o aviso dos próximos conteúdos, tá bem? Não esquece também de comentar aqui quais são as dúvidas que você tem em relação a esse assunto que eu vou falar. Se você já é da área de materno infantil, comenta outras habilidades também que provavelmente eu não vou abordar, que são muitas, né? Mas vamos focar em 5 habilidades aqui. Então, para começar, eu vou deixar bem claro que o foco vai ser falar sobre o nutricionista atuando em nutrição materno-infantil com foco no atendimento de bebês, crianças e adolescentes, né? Eu não estou falando aqui sobre o nutricionista que vai focar o seu atendimento em mulheres, falando sobre fertilidade, sobre o período de gestação em si, né? Que vai focar simplesmente nesse público, tá? Então a gente vai falar sobre habilidades para trabalhar com crianças. Então eu separei essas habilidades conversando com a professora Marina, que é especialista na área, né? A professora Marina é nutricionista na Bahia e ela que me passou algumas dicas que vou falar para vocês. Então, a primeira parece ser muito básica, muito óbvia, mas para você trabalhar na área de nutrição materno-infantil, você precisa gostar de criança. Então, é uma das coisas que você já vai ter que ver se você tem essa habilidade com crianças, né? Se você conversa com crianças, se sente confortável, qual que é o seu vínculo. Então, parece ser uma coisa muito óbvia, mas para início de conversa, a habilidade de gostar de crianças é fundamental nesse sentido. Segunda habilidade, então, já entrando nesse quesito criança, a gente vai falar sobre paciência. Então, para você atuar na área de nutrição materno-infantil, é muito importante a paciência. E aí eu falo em duas questões: tanto a paciência como profissional e levar em consideração o momento da criança, o momento da família. Criança é inquieta, criança às vezes vai querer conversar, não vai querer conversar, vai querer participar, não vai querer. Levando em consideração também o momento da família, essa ansiedade, né? Por saber o que é bom para a criança nesse momento. Então eles já estão ansiosos, preocupados com mil e uma coisas e mais alimentação. Então, paciência é um fator muito importante nesse sentido, porque, como eu já falei, a gente vai lidar com toda a família, tá bem? E falando já sobre a questão da paciência, eu anotei aqui uma terceira habilidade que é fundamental: comunicação simples. Quando você vai trabalhar então com foco em criança, adolescente, a comunicação, você precisa esquecer um pouquinho daquela comunicação técnica, uso de termos técnicos, né? Porque muitas vezes nessa ansiedade, né, de recém-formado e recém-pós-graduado na área, o uso de uma comunicação mais técnica é até normal, digamos assim, para o profissional, né? Mas muitas vezes um paciente não vai estar entendendo nada e vai ser mais um problema do que uma resolução, né? Então é importante ter essa comunicação simples e observar, né, a comunicação da criança em relação ao desenvolvimento, a fase do desenvolvimento dela e os pais também, né? Tem pais que podem ser da área da saúde, tem pais que não tem nenhum conhecimento na área, então sempre cuidar essa questão da comunicação simplificada para facilitar todo esse envolvimento da criança com a alimentação, né? Afinal de contas, a criança já está fazendo um passo importante, né? Os pais estão fazendo um passo importante que é buscar ajuda profissional para auxiliar na alimentação nessa fase. Então, é muito importante essa questão da comunicação simplificada, tá? Entrando na parte da comunicação simplificada, que eu até falaria que teria que ser também objetiva e clara, de acordo com as evidências da área de nutrição materno-infantil, entra a parte da didática, né, que não deixa de ser um braço da comunicação, né? Nesse sentido, e até a professora Marina citou muito disso quando a gente conversou,
o nutricionista que vai trabalhar com criança, ele tem que usar da didática o tempo todo, né? Porque você vai trabalhar com nutrição, você vai trabalhar com educação nutricional o tempo todo. Então, usar estratégias que facilitem o entendimento tanto da criança, tanto pelos pais vai ser fundamental. Utilizar desenhos, vídeos, jogos, brinquedos, tudo para facilitar o entendimento de que a alimentação naquela fase do desenvolvimento é muito importante. Então, a didática é uma coisa que pode ser trabalhada também. E o quinto e último, a quinta e última habilidade, e não menos importante, é uma habilidade que permeia por todas as áreas da nutrição e não só da nutrição, né? É gostar de estudar. Por que eu falo isso? Porque, principalmente falando dessa parte da comunicação que eu já falei, da didática, são coisas que podem ser trabalhadas. Além de eu gostar de estudar, pensando no sentido de que há atualizações na área, há novos protocolos, há novas abordagens que eu tenho que estar por dentro disso, obviamente, eu tenho que gostar de desenvolver as minhas habilidades nesse sentido. Por exemplo, se eu amo atender crianças, já gosto, mas eu tenho uma dificuldade na comunicação, isso não significa que é um impedimento para atuar na área materno-infantil, né? Eu posso trabalhar minha comunicação, posso aprender novas abordagens de educação nutricional e mais para a área da didática. Então, muitas vezes fazer cursos alternativos, né, alternativos à especialização de nutrição materno-infantil vão favorecer nesse sentido, para eu estar em constante atualização, e quanto mais eu me atualizo, mais eu me intero sobre o que realmente funciona e o que realmente tem evidência nessa área, e eu vou sentindo, né, na experiência, o que vai funcionar com as crianças. Então, acho que é isso, né, pessoal? A minha ideia de trazer esse vídeo aqui é justamente falar sobre, de uma forma prática, 5 habilidades que você precisa ter para atuar na área de nutrição materno-infantil. E você pode saber muito mais também, outras dicas, nas lives que acontecem semanalmente no nosso Instagram, @IPGSOficial. Na última semana aconteceu uma live justamente falando sobre isso, sobre como funciona o atendimento no consultório, atendimento home care. Então você pode dar uma olhada lá no nosso IGTV. Não se esquece de se inscrever aqui no canal da Faculdade PGS, deixa o like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações e comenta aqui, como eu já falei no início, comenta se você é da área, quais outras habilidades que você acha essencial para atuar na área de nutrição materno-infantil, tá bom? Um beijo, pessoal, e muito obrigada pela atenção.